Mas vamos falar aqui dessa vitória do Ceará, vitória gigante, 2-0 no Independiente, gol de Rodrigo Lindoso e gol de Mendoza, né? Um gol no final de cada tempo. Uma vitória daquelas de marcar geração, né, Léo? E vitória inesquecível. Você já falou aí da turma que já chegou na outra live deixando um superchat grande, porque hoje, meu amigo, é vitória grande. Mas, Léo, fala um pouquinho aí acho que além da análise do jogo, desse teu sentimento aí como torcedor, de pessoas, de amigos aí que eu vi você comentando que estavam na Argentina, dessa emoção, né? Acho que você viu a emoção longe, quem estava lá viveu a emoção também, tá muito maior também, mas que é uma oportunidade única, né, de viver isso no estádio, uma vitória daquelas de classificação e num adversário tradicionalista, no estádio tradicional, enfim, um contexto 100%, né? Não há uma vírgula para o torcedor do Ceará o que contestar hoje. Né? Cláudio, daqueles dias mesmo para o torcedor, eu falo que aquele dia você ficar olhando para o lado bom, assim, você não racionalizar muito o que aconteceu. Eu vinha comentando sempre que eu estava falando em lives, em outras oportunidades, que foi impressionante como a atmosfera de quem estava na Argentina contaminou quem não estava. Tanto que o campo, Silvina jogaria, Silvina não jogaria, qual seria o time titular, não virou pauta entre a torcida. A torcida não comentou sobre a lesão do Vina, a formação do time não foi assunto. O ambiente de quem estava lá em Buenos Aires tomou conta de um jeito que quem estava fora estava vivendo aquilo ali, acompanhando nos bares, acompanhando em Puerto Madeiro, troca de ingresso, voucher. Então, acho que a torcida despertou um pouco para o jogo em si quando a escalação saiu. E a gente começou a ver um pouco do que o Dorival pensava para esse jogo. E aproveitando para trazer o Dorival para esse começo, como o Dorival e o Mendoza foram fundamentais para impedir que o Ceará trouxesse essa crise, que entrasse de cabeça nessa crise. Acho que foram duas pessoas que foram diretamente responsáveis por estancar aquela sangria. O Dorival, com a forma como ele lidou com o vestiário, mesmo sem treinar, ele conseguiu de forma bem pragmática organizar o time. Eu acho que o Dorival, com a experiência que ele teve, quis trazer um pensamento de futebol mais prático. Ó, eu vou segurar aqui, eu não vou inventar, eu vou fazer o básico e vou esperar as peças que estão no departamento médico irem recuperando. Vou esperar esse elenco retomar confiança. Como eu não tenho treino, eu vou melhorar esse ambiente, eu vou deixar o ambiente mais leve, eu vou tentar blindar ao máximo o time desse ambiente extracampo de gestão, diretoria com a torcida. Eu vou tentar trazer a torcida para o meu lado e à medida que eu for conquistando vitória, esse ambiente vai melhorando. E o Dorival, acho que foi a pessoa certa na hora certa. Assim. Foi um acerto que, na minha opinião, mudou toda a história do Ceará. Nessa Sul-Americana, na Copa do Brasil. E apesar de uma Série A ainda bem abaixo, está no Z4, eu acredito que em outras circunstâncias o Ceará não teria sequer esses 5 pontos que ele tem na Série A. Eu tinha falado durante essa semana, eu falei no Raiz, né, da segunda-feira, que esse era um jogo que poderia mudar um momento para o Ceará, né? Era uma bomba, eu tinha até usado esse termo, que era fácil de desarmar, bastava o Ceará seguir o chamado protocolo de desarmar a bomba, né? Não ficar nervoso, basicamente ficar ali com foco na partida. E eu acho que o Léo descreveu bem como o Dorival trouxe para esse jogo realmente um espírito de equipe que precisava ter. Eu acho que o ponto principal que a gente vê nesse um ano de Ceará, né, do ano passado, da perda da Copa do Nordeste, com vários fracassos que acabaram acontecendo em praticamente um pouco mais de um ano, esse jogo, Cláudio, só não poderia acontecer uma tragédia, uma eliminação. Porque a campanha do Ceará até esse jogo lá, jogar lá no Libertadores da América, era muito importante para o Ceará garantir essa classificação, independentemente se jogasse bem, se jogasse mal, garantir a classificação. O torcedor do Ceará precisava disso, urgentemente disso, porque esse elenco, de uma certa maneira, sempre teve a desconfiança. Ainda há algumas desconfianças com alguns atletas, natural, todo time tem jogadores que são desconfiança,
mas o Ceará precisava dar esse passo importante na história do clube, sabe? Eu acho que esse era um ponto fundamental para esse momento, porque o Ceará, eu até tinha falado, né? As duas apresentações que o Ceará fez contra o Flamengo e contra o Santos, os dois contextos de muitos jogadores ausentes no jogo do Flamengo e uma expulsão que aconteceu do Richard no segundo tempo contra o Santos, o Ceará se portar bem, aquilo gera um indício de uma nova mudança no Ceará. Então, acho que esse é o ponto principal. O Ceará ele conquista o seu primeiro objetivo da temporada, o objetivo esportivo, né? Depois dos fracassos que teve. E essa conquista, eu acho que ela é fundamental para o Ceará começar a ir ingressando. Cheguei a colocar no Twitter. Era uma vitória fundamental pelo o simples fato de você ter no seu comando técnico um treinador muito experiente, que já soube lidar com diversos tipos de cenários, e ele é um treinador que está fazendo muito bem ao Ceará, de dar um equilíbrio, de recuperar atleta e de ter uma coisa que o Ceará, às vezes, faltava, que é um espírito de grupo vencedor. Porque muitas vezes o Ceará tinha um espírito de grupo, mas era um espírito de grupo, às vezes, que saía até mesmo na justificativa que não combinava com o desempenho. Era um time, como a gente sempre fala aqui, né? A fala do Valdo, que era o time que não apresentava algo a mais. E agora é uma mentalidade de grupo que todo mundo se ajuda, que todo mundo... A maneira como o Ceará comemora o primeiro gol, o último gol, a maneira como comemora aquela classificação, já é de uma equipe que você vê uma melhoria. Claro que para a Série A, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, já você precisa fazer mais coisas. Tem muito mais coisa ainda para o Ceará tentar sair da situação que está hoje na penúltima colocação. Mas esse tipo de classificação hoje, eu acho que ele é muito simbólico para uma temporada onde já teve muitas frustrações e que, curiosamente, Cláudio, tudo isso começou, esse bom desempenho do Ceará na Sul-Americana, com o primeiro jogo do Dorival na Arena Castelão, após aquela eliminação do CRB, e aí nesse primeiro jogo, um primeiro tempo pavoroso do Ceará, muita reclamação, e desde aquele jogo o Dorival começou a trilhar, né, esse crescimento do Ceará, principalmente agora, com muitos jogadores agora retornando do departamento médico. Eu acho que o Ceará dá os seus primeiros passos firmes nessa recuperação que ele ainda pode ter e trazer aquilo que ficou de frustração na primeira parte da temporada. Então, acho que foi uma classificação necessária para aquilo que estava sempre pairando no elenco, né? O time que na hora H vai deixar escapar, o time que tem tudo na mão e não consegue ter aquilo que estava nas mãos dele. E essa classificação hoje, histórica como foi, eu acho que é um ponto muito importante para esse elenco, para o trabalho do Dorival, que está crescendo cada vez mais. Agora sim. Pode ir, Léo. E o Minhoca destacou o meu ponto principal, que é a importância do Ceará interromper essa sequência de frustrações e fracassos que começou na final da Copa do Nordeste de 2021. No segundo jogo, de lá para cá, o Ceará vem colecionando fracassos. E esse elenco tem uma base que vem desde lá, e não tem como a gente não considerar que isso vem influenciando na mentalidade que é criada dentro do elenco. Assim, não é um elenco sem qualidade, nunca foi. Faltavam peças, e faltam peças até nos elencos milionários de verdade assim, do Brasil, quanto mais no Ceará. Mas muito se falou, esse elenco é fraco, esse elenco não é fraco, esse elenco tem opções. Agora, nenhum time no Brasil suporta manter um nível de futebol com 13 desfalques, assim, como o Ceará chegou até alguns momentos da temporada até aqui. E por isso o Dorival foi tão importante, como eu destaquei, e ele já chegou numa fogueira, né? O Dorival estreou sem tempo para treinar, justamente no primeiro jogo da Sul-Americana, com o Independente, um jogo em casa, com a atmosfera de arquibancada péssima, com uma situação entre elenco, diretoria e torcida que se assemelhava muito a que o Independente estava vivendo hoje, com muitos desfalques, e justamente vivendo uma decisão. A gente mencionava justamente isso, que o Ceará vinha fracassando em decisões, mas o Dorival já chegou com uma decisão. Pela configuração desse grupo da Sul-Americana, já se sabia que o jogo em casa contra o Independente ele seria fundamental para a classificação. Se o Ceará tivesse perdido aquele jogo, não teria desculpa nenhuma. O Dorival chegou agora, ele não teve tempo para treinar, teve muito lesionado, não importa. A Sul-Americana teria parado ali. Foi praticamente um jogo de mata-mata em jogo único. Então o Ceará precisava, aquela coisa, o Ceará precisava ir sobrevivendo etapa a etapa.
Então, a primeira etapa que o Dorival, acho que ele trabalhou muito bem isso dentro do elenco. A primeira etapa que ele conseguiu ultrapassar foi aquele jogo contra o Independente, da situação que foi de virada dentro de casa, sofrendo um primeiro gol com um jogador a mais, e a torcida, por alguns minutos ali, 4, 5 minutos, virou o clima do jogo negativamente, mas logo entendeu a importância de empurrar o time para a vitória. E, curiosamente, aquele momento de virada do Ceará começou com um pênalti que o Mendonça assumiu a responsabilidade para bater. Então é um pênalti que poderia hoje fazer parte de uma história completamente diferente. Então a campanha da primeira fase do Ceará começou com um pênalti batido pelo Mendonça, que foi um jogador fundamental do ano do Ceará, que está sendo um jogador que é o nome da campanha sul-americana. Começou com um pênalti onde ele assumiu a responsabilidade, fez o primeiro gol do Ceará na Sul-Americana, e ali abrindo caminho para a virada, e encerrou hoje com o gol dele. Assim, novamente sendo o melhor da partida. Aliás, então, ele fez 5 jogos, Léo, e marcou gol em cada jogo. Exatamente. Fiz 5 jogos, 5 gols. E a etapa e a temporada do Mendonça vem sendo espetacular. Ele chegou, vale destacar que ele, quando chegou ao Ceará, ele não tinha feito pré-temporada, né? Ele veio direto da França, ele não fez pré-temporada, e ele vivia um momento de adaptação e fez boas partidas assim que chegou. Mas depois foi caindo de rendimento por essa necessidade de equiparar a pré-temporada com o restante do elenco. Assim, ele estava em um nível de preparação diferente, ele estava no nível de fazer uma recuperação muscular, enquanto o time estava em carga, né? Estava subindo a sua carga de treinamento. Então, justamente quando ele vinha apresentou aquela queda inicial, ele vinha recuperando seu futebol, aconteceu a final da Copa do Nordeste, aquele evento triste de agressões, que ele chegou a ser suspenso. Então, aí foi uma informação até que o Danilo Queiroz, repórter da Jangadeiro, trouxe, que aquelas imagens chegaram na família do Mendonça, na Colômbia, e aquilo afetou muito ele mentalmente mesmo. Assim, ele se afetou com aquilo, ele se envergonhou, aquilo ali prejudicou o rendimento dele. E a gente viu o Mendonça demorando muito para voltar. E assim, ao final da temporada ele voltou apresentando futebol. E esse ano, com uma pré-temporada mais bem feita, apesar dos erros de preparação, mas com a pré-temporada pelo menos respeitando um período mínimo, ele achou o momento, acho que ele mais à vontade com o grupo, achou o momento e virou, sem dúvida nenhuma, protagonista do ano do Ceará. Inquestionavelmente, a figura do Vina ainda é importante, é muito central, mas em termos técnicos, a referência hoje desse elenco do Ceará é o Mendonça. É o Mendonça, assim, é quem o torcedor está esperando diferente. Considerando, claro, que o Vina está jogando sempre deslocado de posição.